Sejam todos muito bem-vindos ao nosso nono episódio da Motor e Mentor. Hoje com um convidado muito mais do que especial, especialista em tecnologia, inovação, tendências, TEDx Speaker, nosso queridíssimo Arthur Igreja. Arthur, muito obrigado por aceitar o desafio, por vir compartilhar todo o teu conhecimento aí com o público da Motor e Mentor. Me sinto lisonjeado ter esse contato contigo. Muito obrigado pela participação. E igual eu já comentei anteriormente, o Arthur é especialista em tecnologia, inovação, tudo que está vindo sobre indústria 4.0, está super conectado aí. TEDx Speaker, né? Tem muita. Quantas palestras por ano? Mais de 150. 150. Mais de 150 palestras por ano, gente. É muita coisa. Então ele tem uma bagagem bem interessante, bem bacana para compartilhar aqui conosco. Arthur, sinta-se à vontade, apresente-se ao nosso público, por gentileza. Puxa, obrigado pelo convite. Tô curioso pela pauta aí, pelas perguntas, pelo nosso papo. E, na verdade, eu sou intrigado com tudo que está acontecendo de novidade. Então, do mundo tecnológico, do mundo da inovação, e eu tento traduzir isso para as empresas, né? Então, nas palestras, nos conteúdos online, enfim, essa é a minha atividade, é o meu foco, sempre está tentando entender para onde o mundo está indo, né? Legal, legal. E nos conta aqui um pouquinho, então, para a gente começar entendendo como é que você chegou a ser palestrante, um pouquinho da tua carreira, porque eu sei que se for falar tudo aqui, uma hora vai ser pouco, né? Minha carreira ela começa no mundo técnico, né? Eu sou engenheiro mecatrônico, ainda fiz mais uma especialização em redes industriais, trabalhava na indústria, aprendi muito mesmo. Então, e daí o que aconteceu foi que a engenharia ela me atraía, mas eu queria entender as coisas de uma forma mais ampla, né? Então, em paralelo com a engenharia, eu já estava estudando administração, comecei a direcionar as minhas capacitações, então MBA, pós-MBA, tudo para a área de gestão. E aí, dando aula em faculdade, tive consultoria, tive empresa de treinamento, me tornei sócio de algumas outras empresas. E por causa desse contexto, né, o mundo caminhou para um somatório de gestão e tecnologia, né? Então, essa intersecção, né? Porque no passado você tinha um limite muito claro até onde ia a engenharia, até onde ia a TI, né? E essas áreas se tornaram absolutamente estratégicas hoje, né? Então não tem como falar de uma empresa sem falar de tecnologia, né? Então a tecnologia virou negócio e o negócio virou tecnologia. E como eu estava com um pé em cada um dos dois mundos, isso me trouxe uma posição de alguma maneira privilegiada, porque, por exemplo, inteligência artificial. Eu era professor de inteligência artificial, então eu desenvolvia projetos de inteligência artificial, né? Então, quer dizer, muito antes de virar hype, eu sabia como funcionava debaixo do capô, né? Uhum. E como eu entendia qual seria o impacto disso nas empresas, começaram a me chamar para falar disso, enfim. E isso foi se avolumando, enfim, palestras aqui no Brasil, vários outros países, 3 TEDx já que eu fiz falando sobre isso que estão aí no YouTube, está na plataforma do TED. Então é uma atividade muito intensa, assim, de estudo, né? Não para em momento nenhum, porque assim, se alguém está falando de tecnologia, é uma pauta para a vida, né? Sim. Evolui de tal maneira que essa pauta ela não sai de cena e ela nunca para. Então, para quem não gosta de ficar parado, o que eu faço é delicioso. É o paraíso, né? Fantástico. Legal. E linkando com essa questão que você já comentou, né, da tecnologia, da indústria 4.0, o que você tem acompanhado aí que vem para a indústria automobilística, que é o foco aqui do nosso podcast, né, que é a indústria automobilística, o que você vê de tendência vindo tanto do mundo externo da indústria, que é adaptável à indústria, ou da própria indústria, o que você tem acompanhado assim que é bem interessante para o nosso público ficar ligado aí? Eu acho que eu não vou falar nada assim que sabe que vai ser extraterreno, assim, nada que você fala, puxa, acho que eu nunca ouvi falar disso, mas me parece que nós estamos agora muito próximos de ter a consolidação, a materialização, a maturação de uma série de coisas que a gente já ouviu falar, mas elas estavam distantes. Então, o que eu quero dizer com isso, né? A tecnologia, ela, primeiro, eu não acredito na história da disrupção, né, que é uma palavra muito utilizada, porque parece que as coisas acontecem de uma hora para outra. E aí, se você estudar um pouco a história da tecnologia, o que acontece? Por vezes, ela tem picos de interesse, né? E aí, por vezes, ela volta a desaparecer. Então é interessante notar isso, porque, por exemplo, voltando no caso da inteligência artificial, ela teve um pico ali nos anos 50 e 60, enquanto foco acadêmico. As pessoas entenderam que dava para fazer aquilo. Só que daí o que acontece? Não tinha tecnologia para fazer aquilo. Então, nos anos 60, final dos anos 60, a IA morre.
Aí você dá um pulo para 2015. Em 2015 surgem os chips chamados GPUs, né, para as placas gráficas, processamento paralelo. E esse processamento paralelo as pessoas olharam e falaram, peraí, mas essa tecnologia que surgiu para os games, agora dá para usar isso para usar inteligência artificial. Então é por isso que nos últimos anos volta a ter um hype de inteligência artificial, né? E agora veio para ficar. Com relação ao mundo dos automóveis, o que acontece? Por exemplo, a eletrificação, né? Então, quer dizer, não é uma novidade, é uma coisa que se sabe, é uma coisa que já se investiga de forma mais profunda, pelo menos desde os anos 90, de forma mais intensa, né? Então, quer dizer, nos Estados Unidos você já tinha um certo movimento de eletrificação na Califórnia e tudo mais. Mas, mais uma vez, aqui para o Brasil ainda soa como uma coisa distante, né? Só que quando você vê isso em outros países, você vê que a distância agora ela está muito na nossa cara. E o interessante aí notar que tem, por exemplo, montadoras que ainda não acreditam nessa estratégia para o Brasil. Então, elas ainda estão falando, olha só, eu acho que eu consigo contornar isso com etanol, eu consigo contornar... E quando você tem essa nova regra de emissões em 22... que as montadoras elas vão ter um limite muito mais apertado, elas vão ter que colocar dentro do portfólio delas carros elétricos para, na média, inclusive poder vender os carros a combustão. E você dá uma olhadinha no que aconteceu em outros países. Então, por exemplo, eu já sabia, na Noruega você já tem há algum tempo mais de 50% dos automóveis elétricos, né? E aí em novembro, por exemplo, eu estive na Europa. Me chamou muita atenção que, por exemplo, os carros, os motoristas não podem mais se cadastrar em Uber e plataformas afins se não estiverem usando carro elétrico. Então aí você já começa a ver, puxa, a coisa aqui está um pouco diferente, né? No final do ano eu fui para lá mais uma vez e quando você percebe que ao final da viagem, ao final de 10 dias, o que eu me dei conta foi o seguinte, nessa segunda viagem. De todas as corridas que eu tinha feito e todos os deslocamentos que eu fiz, por uma vez eu usei um carro a combustão. Olha só. Então, isso num período de quantos dias? 10 dias. Olha só. 10 dias. Então, quando você nota isso, que o carro que eu aluguei, os carros que eu andei, as caronas e encontros com amigos e tudo mais, isso já virou, você percebe que, por exemplo, aqui no Brasil tem determinadas coisas que elas chegam um pouquinho depois. E aí sim acontece uma ruptura. Então, por exemplo, o que eu estou te falando agora, se as pessoas ouvirem isso no comecinho de 22, elas vão falar, puxa, mas será que vai ser isso mesmo? Será que vai pegar rápido? E vai ser uma coisa que daqui a 3 anos vai soar extremamente datado. Extremamente datado, porque terá acontecido. Outra coisa, a gente tende a olhar a tecnologia como o extremo da vanguarda, né? Então tá todo mundo falando, carro autônomo, carro autônomo. Na verdade, a gente está tendo uma absorção de tecnologia de segurança que talvez seja a coisa mais importante em relação ao carro autônomo, porque o carro autônomo é o fim dessa linha. Sim. Quer dizer, ficou tão seguro que você não precisa do ser humano. Agora, você já começa a ver os índices de segurança nos carros, porque eles incorporam parte disso. Então é um pouco daquilo que a gente fala, por exemplo, sempre falou do caso da Fórmula 1, né? Que a Fórmula 1 tem o estado da arte da tecnologia. E daí você percebe que, por exemplo, o estado da arte da tecnologia em 91, 92 era controle de tração, ABS, né? E coisa hoje, que é da nossa realidade. Mais do que isso, que é obrigatório em carro popular, né? Quer dizer, carro popular não existe mais, mas é obrigatório em absolutamente todos os carros, né? Sim. Então, essa chegada da tecnologia, que é fruto do desenvolvimento dos carros autônomos, também é uma coisa interessantíssima. E aí eu acho que tem um vetor que é importante, que é a direção supervisionada. Então, quer dizer, isso vai impactar a segurança. O que eu quero dizer? Com o 5G, com a chegada do 5G nos grandes centros, o 5G ele não tem latência, né? Ou seja, você não tem atraso de sinal. E você tem uma banda grande o suficiente para você conseguir remotamente acompanhar um carro, né? E isso vai ter um impacto, por exemplo, na manutenção preditiva, que vai ser uma coisa fantástica. Sim. O carro ele vai poder, em tempo real, reportar, olha, estou sentindo que alguma coisa está prestes a quebrar, né? Então, é parecido com o que nós temos hoje em alguns carros, mostrando, olha, teu pneu acabou de furar. Posso te indicar no GPS uma oficina para te ajudar? Né? Que alguns carros já têm isso. Vai começar a acontecer isso com elementos muito mais críticos. Né? Então você tem um aumento de segurança, você vai ter coisas que, por exemplo, em alguns países já existe. Né? Você recebe um alerta dizendo, olha, você está entrando de uma zona de controle de velocidade média. O que isso quer dizer?
não é como o radar, né? Em que a pessoa ela pode estar em alta velocidade, ela olha assim, tem um radar, ela freia para não ser multada e segue adiante. Na verdade, como o carro está sendo monitorado o tempo todo, é só você pegar a distância, o tempo do ponto A até o ponto B, quer dizer, deu menos do que X tempo... Não é penalizado. Quer dizer... Tá. É penalizado. É penalizado porque, assim, na média, essa pessoa infringiu a lei, né? Então, quer dizer, esse monitoramento, essa assistência, tem tudo a ver com 5G, tem tudo a ver, né, com isso. Então, eu acho que o mundo da mobilidade, eu te diria o seguinte... daqui a 3 anos vai estar muito diferente do que está hoje e daqui a 6 anos ele será irreconhecível por esse somatório de fatores, e não só esses, como tantos outros, né? Mas o que eu quero dizer com isso, eu não ficaria surpreso se nos próximos 3 anos nós passássemos a ter a verificação, por exemplo, se o motorista está embriagado ou não, antes de você conseguir dar a partida no carro, e esse tipo de coisa. Então, um bafômetro integrado já com a tecnologia de fábrica. Absolutamente. Se a pessoa tem condições de dirigir efetivamente. E então esse somatório de eletrificação, me parece que as pessoas também a jornada do carro híbrido é uma jornada temporária. Eu consigo enxergar plenamente que é uma coisa que está acontecendo em muitos países, carros muito pequenininhos e elétricos. E por que isso? Porque as pessoas elas começam a se dar conta que, de repente, não é o extremo da pessoa só andar de carro de aplicativo, né? Só andar de Uber e outros. Mas pode ser que ela se dê conta do seguinte, espera aí, quantas vezes por ano eu faço uma viagem longa, né? Puxa, e a hora que a pessoa se dá conta que o combustível está ficando caríssimo e que para você, abre aspas, abastecer um carro elétrico pequeno custa R$30 em energia elétrica, a pessoa vai falar, peraí, eu consigo resolver todos os meus problemas urbanos com um carro elétrico e quando eu for viajar, de repente eu vou alugar um carro. Então não é que a pessoa não vai ter posse do carro, mas o relacionamento que ela tem com o carro eu acho que vai ser bem diferente. Então é um pouco o seguinte, a pessoa ela não precisa... Sabe, ela não vai precisar ter um carro para fazer tudo. Ela precisa ter o acesso e não pertencer àquele exato, bem, né? Ela exato. precisa do deslocamento. A gente vê aí essas novas gerações, acredito, tenho acompanhado muito, né? Aquele amor, aquela paixão por carro já é algo que é numa taxa muito menor de proporção do que a de 10, 15 anos atrás. Depende do lugar, porque uma coisa muito importante quando o assunto é inovação é colocar as coisas em contexto. Então, o que eu quero dizer com isso? Grande parte desses estudos, eles estão certos, mas a proporção no Brasil é levemente diferente. Por que eu falo isso? Né? Do contexto um pouco diferente. Porque em países em que a mobilidade urbana é extremamente bem resolvida, o incentivo é muito menor para a pessoa ter carro. Então, por exemplo, pessoas que nascem e vivem em Nova York a vida inteira, elas têm até uma dificuldade em imaginar o porquê que alguém compra um carro. Por quê? Porque a vaga de estacionamento é de tal maneira cara que é proibitivo. Então a pessoa fala, peraí, mas por que eu vou comprar um carro? Eu vou estar assumindo uma dívida incrível. Só que ela tem à sua disposição táxi, aplicativo, metrô, ela tem tudo na frente dela. No Brasil não é bem isso, né? No Brasil, assim como no interior dos Estados Unidos, em que as cidades elas estão muito distantes entre si, então se você não tiver um carro, você basicamente não tem como ir e vir, né? Porque as cidades são muito grandes e elas não são abastecidas com transporte urbano de qualidade. E a realidade no Brasil é um pouco isso, né? Agora, por que a proporção entre os jovens também está caindo? Porque tem um outro fenômeno social que está acontecendo. Os jovens estão tendo mais dificuldades em estabelecer uma carreira de forma rápida. Então, isso se mistura, né? O que eu quero dizer, muitas vezes o jovem ele pode estar falando o seguinte, não, eu não tenho carro porque eu não acredito que precisa. Na verdade, a resposta oculta pode ser, eu não consigo comprar um carro. O poder aquisitivo. Exatamente. Então, é importante colocar isso em perspectiva, que em vários países, sim, isso está acontecendo e até de forma mais acelerada. Por quê? Porque isso já aconteceu uma geração antes, inclusive. Os pais deles já começaram a ter um certo desapego, começaram a ver o carro como algo muito caro e tal. O brasileiro ainda é muito apaixonado. O brasileiro ele ainda está passando por aquela coisa do tipo, puxa, tanto que em outros países as pessoas elas também não querem ter apartamento e casa. E no Brasil é o contrário. Por quê? Porque a gente ainda não passou por aquela fase de
todo mundo ter um apartamento e uma casa própria, para daí a pessoa se questionar, puxa, será que eu preciso disso? Assim como o carro. Então o carro ele ainda é um objeto, está no imaginário do brasileiro. Agora, na mesma proporção que o passado, com certeza não. Tá? Isso tá em queda, mas ainda é muito importante. É bem interessante esse ponto que você colocou dessa questão do poder aquisitivo, porque se realmente esse percurso de carreira está um pouco mais extenso hoje por conta dessa alta competitividade de mercado também. Sim. E algumas gerações aí que não se demonstram muitas vezes estão interessadas no desenvolvimento para acelerar isso tudo, né? Bacana. Achei interessante a parte que você comentou sobre as montadoras, né? Que não se adaptarem, que estão tentando encontrar alguma forma de entrar nessa média de emissão de CO2 e tudo mais, e precisa desse veículo elétrico. Como que você entende o impacto no cliente final junto a essa estratégia das montadoras estarem inserindo os veículos elétricos em seus portfólios? Como você vê de benefício para o cliente, né? Já comentou brevemente, mas com mais detalhes agora. Eu acho que, veja, são curvas que estão se encontrando, né? Então, as baterias estão ficando mais baratas, a gente começa a ver mais carregadores nas cidades e tudo mais. Então, o que acontece é que a curva da tecnologia... Claro, nós estamos falando aqui num momento em que nós ainda estamos vivendo os efeitos da escassez global de chips e problemas logísticos, né? Então, principalmente no carro elétrico, nós temos que lembrar o seguinte. Os carros, eles tinham na década de 70... 5% de componentes eletrônicos, isso da matriz de custo do carro, né? Desde 2017, mesmo nos carros populares, esse percentual está cruzando a barreira dos 40%. Né? E no carro elétrico isso é muito maior. Então, traduzindo, a partir da hora que você tem mais de 50%, está mais parecido com um computador que tem roda do que um carro que tem tecnologia. Né? Então, o paradigma muda, né? Então, nesse momento, com o olhar de 2022, os carros elétricos eles ainda são caros, eles são efetivamente caros. Só que a curva dos carros elétricos está ficando mais barata. Ao contrário dos carros a combustão, que estão usando combustível fóssil que está num preço bastante alto e no curto prazo a gente não tem nenhuma novidade que possa mudar isso drasticamente, né? E de outro lado você está usando tecnologia já muito consolidada, né? Já muito conhecida, então você tem esse fator. Mas mesmo os carros a combustão, o que acontece? Eles têm essa componente eletrônica que é muito pesada, então eles também estão muito caros. Mas o ponto o carro a combustão ele não tem uma perspectiva de uma mágica de custo, de redução de custo, porque mais uma vez é uma tecnologia que... Enfim, ela tem décadas e mais décadas e mais décadas, né? Então, traduzindo, como fazer um carro a combustão que vai ficar magicamente mais barato? E no mundo da eletrificação, você tem tudo por ser feito, porque a tecnologia é muito nova. Então, se você pegar o que era o custo de um carro elétrico alguns anos atrás, era absolutamente proibitivo. E agora nós já estamos chegando no ponto, por isso que eu estou falando que falar isso dentro do contexto do Brasil, nesse momento é até estranho, mas... Pegar o caso do mercado americano. O mercado americano já está passando por um ponto de inflexão que o que eles chamam de custo total de uso do carro, o elétrico já está ganhando do de combustão. A combustão. Por que eu estou falando isso? Você pega dois modelos. Model 3 da Tesla e o Corolla, que é um dos carros mais vendidos, né? O Corolla ou o Camry, né? Que são absurdamente vendidos nos Estados Unidos. Pois bem, o carro a combustão da Toyota... ele ainda é um pouco mais barato do que o modelo 3 da Tesla, né? Só que aí o que acontece? O modelo 3 da Tesla basicamente não precisa de manutenção. Para você carregar ele, você tem uma abundância de carregadores espalhados que é um absurdo. E aquilo que eu estava falando, em vários países você consegue encher o tanque do carro elétrico, só que gastando R$30 de energia elétrica, ao invés de 300 para encher o tanque com gasolina. Então, ao longo de 2 ou 3 anos de custo... aquele custo adicional de uso, aquele custo adicional que você teve para comprar o carro, na verdade, você já economizou em combustível e manutenção. Entendi. E tem um outro fenômeno importante que o que é? O carro elétrico está perdendo menos valor nesses países. Então, a perda de valor é menor. Por isso que se a pessoa colocasse no papel, do dia que ela compra o carro, então assim, custo de aquisição, custo de seguro, manutenção, combustível e custo na revenda. O carro elétrico já ganha. Claro que
Por isso, mais uma vez, falando da realidade brasileira, que nós ainda não temos incentivos de importação para carro elétrico. Né? Incentivos fiscais. Incentivos de uso. Uma série de incentivos. Essa realidade está um pouco mais distante. Agora, o modelo 3, por exemplo, tem alguns brasileiros que estão importando, né? E até as pessoas elas fotografam e isso vira notícia, né? Puxa, já tem um Tesla na minha cidade. Pô, um carro que chega aqui a mais de R$500 mil. E lá nos Estados Unidos, nós estamos falando valores... no começo da pandemia, nós estávamos falando de uma diferença de $2 mil entre o Camry e o Tesla. Um a 33 e outro a $35 mil. Super competitivo no mercado. Mas o que eu estou falando é um carro de $35 mil, entendeu? Então, mesmo tomando essa conversão cambial absurda, quer dizer, se você estressasse isso, mesmo para R$6, a gente ainda está falando de 1/3 do que esse carro está chegando aqui no Brasil hoje. Entendi. Né? Quer dizer, pouco mais de 170, 180 mil reais, hoje é a realidade dos carros de entrada elétricos. Né? Então, quer dizer, existe o avanço dos carros elétricos e o avanço que o Brasil tem que ter do ponto de vista estratégico. Porque, como eu falei, esses países eles já entenderam que isso é o futuro. Então, o que eles estão tentando fazer? Promover o futuro, né? Não proteger o passado. E então, no Brasil, as montadoras elas estão inserindo mais a eletrificação, num primeiro momento, por essa questão de emissões, só que isso vai romper uma membrana que é o seguinte, você tem o famoso problema do ovo e da galinha. Então, quer dizer, por que o carro elétrico é tão caro no Brasil? É porque a demanda é muito baixa. Por que a demanda é muito baixa? Porque é incrivelmente caro. A partir do momento que a montadora começa a vender algumas unidades, outras pessoas começam a conhecer. Quer dizer, se a gente fosse fazer uma pesquisa, né, das pessoas que estão escutando o podcast nesse momento, quantas já andaram num carro elétrico? Eu tenho certeza que o percentual é absolutamente diminuto. Né? Então eu escuto, por exemplo, muitas pessoas falando o seguinte, poxa, mas não tem como você usar. É isso que eu estou falando, se a pessoa ela colocasse no papel assim, espera, quantas viagens com mais de 300 quilômetros no ano você faz? Né? Claro, em alguns estados, como Mato Grosso, talvez esse percentual vai ser muito alto. Agora, a pessoa mora numa realidade em que ela fala, puxa, é verdade, 95% do meu ano eu poderia andar com energia elétrica. E aí ela começa a considerar. Né? Então, me parece que o que vai acontecer vai ser o seguinte, nas famílias, obviamente isso vai começar pelas famílias mais abastadas, mas de repente aquela família que tem 2 carros, ela vai ter um deles que é elétrico. Daqui a pouco ela vai ter os 2 elétricos. Vai começar a fazer essa inversão, essa substituição. Essa migração, porque ela vai falar, peraí, esse aqui é o carro que na verdade a gente vai economizar um dinheiro, nós seremos mais conectados com a causa ambiental, e aí quando precisar viajar, usa o outro, enfim. Então, quer dizer, mais uma vez, isso não vai acontecer da noite para o dia. O que não quer dizer que não vai acontecer. E eu estou muito seguro que os percentuais que nós temos hoje, porque se você pegar número de unidades vendidas, o Brasil nem aparece no ranking. Então, quer dizer, você pega os índices dos últimos anos, nós estamos falando de carros puramente elétricos, a gente não chega na casa dos 1.000 carros vendidos ainda no Brasil. Esse número, daqui a 3 anos, vai ser drasticamente diferente. E acredito que essa questão estratégica do Brasil, não só na questão fiscal, mas na parte da geração dessa energia também, porque nós temos uma energia muito limpa, né? Que no mundo hoje um dos maiores agravantes é a questão de onde virá essa energia. E que em algumas regiões globais, aí, né, algumas regiões do mundo acabam sendo muito mais poluentes do que a própria emissão dos veículos a combustível. Então, acredito que, igual você comentou, nós estamos um passo muito próximo, mas que demanda um certo esforço brasileiro também da parte desses incentivos fiscais, né? Sem dúvida, e esse ponto que você tocou é importante, né? Porque não adianta o carro ser elétrico se você está gerando energia termoelétrica, por exemplo, né? Então, quer dizer, não resolve de nada, né? Assim como há um debate que é muito interessante em relação ao descarte de bateria dos próprios carros elétricos, né? Então, quer dizer, você tem um carro, o carro é fantástico, o número de peças é incrivelmente menor, é tudo muito mais fácil, né? Mas tá bom, terminou a vida útil dele, eu faço o quê? Né? Então, recentemente nós tivemos um caso
de um proprietário de Tesla, que ele fez lá, ele tinha garantia até 150 mil milhas para sua bateria, ele teve um problema na bateria, ele foi descobrir que para trocar a bateria o custo era quase 40% do carro. Nossa. Então imagina, né? Imagina o tamanho da bomba, né? Você comprou um carro, você descobre que, opa, agora você teve um probleminha, tem que trocar a bateria, né? Então, e muita gente falando, e aí descarta, faz o que com essa bateria? Então, nem tudo são flores, né? Nós vamos ter várias questões para serem endereçadas, mas esse ponto que você falou, se o Brasil tiver essa visão estratégica, o Brasil está numa posição incrivelmente privilegiada pelo uso das hidrelétricas, pelo crescimento da energia solar, pelo crescimento da energia distribuída, pelo crescimento da energia eólica. Então, quer dizer, o Brasil tem o cenário perfeito, não só pela sua matriz já consolidada, mas o avanço que nós estamos tendo, por exemplo, na instalação de painéis solares é uma coisa fantástica. Então, o Brasil tem condições de ter aquele cenário, sim, das pessoas tendo geração na sua casa ou muito próximo dela, abastecendo o seu carro. Então, quer dizer, isso reduz a demanda de infraestrutura pesada como linhas de transmissão e tantas outras coisas. Então, seria interessantíssimo, seria muito bom se acontecesse aí, quer dizer, esse empurrão, né, para a eletrificação e adiante. Legal. Eu estava conversando hoje com um diretor de operações da BYD, né? E você sabe quantas fábricas de baterias tem no Brasil hoje? Não tem Nós ideia. temos uma fábrica em Manaus. Caramba. E ele tá lá, né? Tá gerenciando toda a operação. Então, nós temos uma fábrica da BYD que já tem aí no Brasil aproximadamente 8, 10 anos, se eu não me engano. E para a gente ver o processo disso tudo, né? Nós precisamos dar os primeiros passos. Acredito que é esse momento que nós estamos vivendo agora. Exato. Mas que em breve nós teremos essa tecnologia. E nós, igual você comentou, né? Nós precisamos que a tecnologia seja acompanhada pelos incentivos fiscais. Então, quando nós conseguirmos unir essas duas coisas, acredito que, voltando na origem da pergunta, né? Que era o cliente final sendo impactado dessa forma, seja o melhor impacto possível. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque nós temos essa crescente conscientização. E é por isso que eu estou sendo muito pragmático aqui, falando, por exemplo, dessa questão do custo total de utilização do carro, porque parte do público vai ser convencido pelo aspecto maior que é a causa ambiental, mas uma parte vai ser convencido pelo bolso. Pertencimento. Uma parte vai ser, ele vai falar, olha, além de ser legal, faz sentido do ponto de vista econômico, né? Além de fazer sentido, tem um carro que é super bacana, tem um torque instantâneo, né? Tem uma performance legal, então tem um design que pode ser bacana. Então, acho que é importante endereçar todos esses aspectos, né? Porque o carro elétrico ele não vai decolar só pelo aspecto ambiental, isso eu estou convencido, né? Mas em vários países já é o que está acontecendo. A pessoa, como eu te falei, eu conversei com donos de carro de aplicativo, eu falei, por que você tem um carro elétrico? Ele falou, cara, porque... grana, não faz sentido. Se eu tiver que abastecer com gasolina, a conta não fecha. E é a realidade que nós estamos vivendo no Brasil hoje também, né? Caríssimo, Porque, né? A gente pega qualquer Uber, vai jantar alguma coisa, e você conversa com esses motoristas aqui também, eles falam, diminuiu tanto que o preço do Uber subiu por conta dessa baixa demanda, por esse baixo número de prestadores de serviço, né? Exato. E só tende a piorar. Né? Igual você comentou, num curto prazo a gente não espera algo diferente do que nós já estamos vivendo. Exato. Então a gente precisa de uma reestruturação muito bem desenvolvida aí, né? Legal. Aqui no podcast, Arthur, a gente gosta um pouco de falar também sobre gestão de pessoas, sobre carreira, né? E nos conta aí o que você hoje como empreendedor, gestor, né? O que você admira nos teus profissionais, o que você entende como nesse mundo de avanço tecnológico, o que as pessoas precisam para se desenvolver cada vez mais e se manterem atualizadas no mercado e se destacando, obviamente, né? A coisa que eu mais admiro, para ser sincero, acho que tem dois ingredientes que eles se complementam, eles são essenciais, assim, quer dizer, tem dois, mas na verdade é um tripé, né? Primeiro, e tão profundamente conectados, né? Eu diria que o primeiro deles é interesse, é vontade, é aquela diferença entre ambição, né? Que aqui no Brasil nós temos uma série de termos e conceitos, né? Que eles estão na divisa
de serem mal compreendidos e até serem entendidos como pejorativos, né? Então, por exemplo, só para a gente deixar muito claro, né? Ambição não é ganância, né? Ambição, o que é? Ambição é o desejo de querer mais, de querer melhor, de querer evoluir. É uma insatisfação produtiva, né? Então, e que é uma coisa que falta em alguma medida, né? Nós não podemos, sabe, ter um pouco daquela postura. É curioso, né? Por vezes sai de repente um dado negativo, as pessoas falam, não, mas tal país está pior. Não, mas o ponto não é esse. Se tem outro melhor, a gente deveria mirar lá, não, mas é que tem tal país que está pior. Pô, aí... Sempre nivelando por baixo. Exatamente, né? Então, e qual que é a diferença? A ganância é querer conseguir resultados não seguindo as regras, né? Ou prejudicando outras pessoas. Então são coisas drasticamente diferentes, né? Mas ambição, do ponto de vista pessoal, então é gana, sabe? Aquele famoso sangue no olho. Então se você tiver com pessoas que elas querem coisas melhores, que elas ambicionam uma condição melhor, e condição melhor, veja, eu não estou falando aqui só necessariamente de dinheiro, estou falando de conhecimento, desenvolvimento pessoal, experiências, enfim. Então acho que esse é um ingrediente muito importante. E que elas assumam que isso depende em grande monta dela, né? Então é uma das perguntas que eu mais recebi ao longo do tempo, que é muito curioso, assim, nos eventos que eu estou fazendo e tal, e por vezes as pessoas falam assim, pô, mas a empresa que eu trabalho isso e não sei o que, não sei o que, não sei o que. A pergunta que eu sempre faço é o seguinte, olha, você tem convicção que é a empresa que você trabalha, que acontece tudo isso? Então vai para outra, porque se você é um talento do tamanho do mundo e todos os problemas estão ligados ao lugar que você trabalha, vai para outro. Se você não tem nada para melhorar... Não, mas não faz sentido. Digo, se você está falando o seguinte, olha, eu sou o Ronaldinho Gaúcho, mas o problema é que eu tô num time também, então troca, porque eu tenho certeza que se você é o Ronaldinho Gaúcho, o mundo vai descobrir isso, né? Então, acho que a pessoa assumir, sabe, essa responsabilidade, sabe, não ficar terceirizando a trajetória dela, né? Quer dizer, a tua trajetória é tua, se as coisas acontecem ou deixam de acontecer... Acredite, grande parte da responsabilidade é sua. E isso está ligado com duas coisas que são muito caras para mim, que são dois conceitos, que o primeiro deles para mim é maturidade. O que eu chamo de maturidade? Maturidade para mim são pessoas que, além de assumirem essa responsabilidade, são pessoas que sabem cuidar delas mesmas. E o que eu chamo de cuidar delas mesmas? Veja, é a diferença de fato de uma criança, né, que ela precisa de muita ajuda. Muita ajuda, porque ela está num estágio de desenvolvimento inicial. Né? E qual que é a diferença de uma criança para um adulto? O adulto deveria ser mais responsável, né? E outra, não precisar tanto de estímulos externos, né? Então, qual que é a diferença? A criança, você tem que guiar, você tem que instigar, você tem que falar, olha, é mais legal ir para cá do que para lá, isso daqui está certo, isso aqui está errado, enfim e tal. E a criança, ela fica um pouco esperando as coisas acontecerem, né? Então, essa maturidade, ela tem tudo a ver com o que aconteceu nos últimos tempos. Porque, por exemplo, sempre foi um filtro que eu usei, sabe? Se eu tiver que trabalhar com pessoas que precisam muito de estímulo externo, eu estou dizendo de instrução, de muito estímulo, sabe? Daquela coisa, pô, mas dá para fazer mais, ou isso aqui podia ficar melhor, outro tal. Vai tomar muito tempo e eu não tenho tempo. Então eu preciso ter pessoas maduras. E qual que é o senso da maturidade? É justamente aquela pessoa que chega e fala assim, pô, Arthur, eu acho que, quer saber, isso aqui podia ser melhor fazendo isso, isso, isso. Mas quem descobriu aquilo? Ela. Então não fui eu que cheguei lá e falei, olha, se mexa, estude, faça melhor, tal. Isso aí eu estou preocupado em fazer, sabe? Se eu já não dou conta de cuidar disso para mim, Imagina. Se eu for ficar olhando isso para todo mundo, entendeu? E o terceiro ingrediente, junto com então eu já falei aqui de ambição, né? De atitude ambiciosa. Autorresponsabilidade, né? Exatamente. Eu falei aqui da maturidade, né? Desse aspecto da maturidade. E junto com isso vem essa responsabilidade, né? Assumir responsabilidade, falar assim, então, isso aqui, a jornada vai ser tão legal quanto o que eu consegui fazer, né? Então é sempre isso que eu valorizo muito nas pessoas que estão comigo, sabe? Porque é muito curioso, só contando uma curiosidade aqui, né? Por exemplo, veio a pandemia.
Veio a pandemia e daí uma pergunta que também já me fizeram assim, pô, Arthur, mas e a tua equipe e tal? Eu falo, então deixa eu te contar uma coisa. A minha equipe já estava em home office há 4 anos. Olha só, o nível de maturidade Há de 4 confiança. anos. Por quê? Porque eles pediram. Teve uma pessoa que falou o seguinte, pô, Arthur, mas quer saber? Só para você ter ideia, eu não tenho escritório, né? Eu não tenho escritório, já tem mais de 2 anos e pouco, 3 anos, mas pelo menos 1 ano e meio antes da pandemia. Porque simplesmente com o meu ritmo de viagem. E daí chegou um momento que a equipe falou assim, uma pessoa falou, pô, Arthur, eu moro longe pra caramba, eu acabo perdendo tempo. Tem problema se eu fizer o que eu tenho que fazer de casa? Eu falei, não faz a menor diferença. A gente se encontra de vez em quando, para quando for necessário. Alinhar expectativas, né? Mas o que me interessa é impacto. E o que é impacto? São aquelas pessoas que definitivamente assim, tem um antes e um depois. Você sabe que aquela pessoa ela faz diferença, entendeu? E que ela tem a maturidade para entregar o que ela tem que fazer, inclusive exceder isso, né? Porque daí a pessoa descobre que, poxa, eu aprendi um negócio novo, aprendi um negócio melhor e tal. Então é muito engraçado que, por exemplo, parte da minha equipe está em São Paulo, parte está aqui no Paraná, tem gente em Santa Catarina, tem gente em todo canto, né? E a gente se encontra quando necessário, mas isso já há mais de 4 anos. Então, se você me perguntar, por exemplo, tem gente que pergunta assim, pô, Arthur, que hora que esse trabalho? Eu não tenho a mais remota ideia. Eu não tenho a mais remota ideia. Entregando o resultado. Eu não tenho a menor ideia. Pô, que dia que eles tiram folga? Não sei, não sei, entendeu? Recentemente teve uma pessoa da minha equipe que ela falou assim, Arthur, eu só tô te avisando aí, durante 4 dias e vai pegar uma metade de semana tal, vou estar completamente num lugar que não tem sinal e tudo mais. A minha pergunta foi, vai ter impacto? Vai ter algum impacto? A pessoa falando, deixei tudo organizado. Eu falei, aproveite, vai lá, manda. Grande abraço. Aproveita, manda bala. Show. Mas não fura com isso. Não fura com isso. Tá entendendo? Então, é uma conversa que eu já tive com todo mundo que trabalha comigo, que eu falo assim, eu amo ajudar a gente que se ajuda. Sim. Amo. É a coisa que eu mais amo fazer. Se a pessoa me mostrar sinais de que ela se ajuda, eu sou parceiro dela. Tá entendendo? Agora, eu não tenho tempo para ficar, pegando na mão e levando, desculpa, né? Não tenho tempo para isso. Eu costumo dizer que isso daqui, do mesmo jeito que é o nosso melhor amigo, é o nosso melhor inimigo, né? A gente tá entrando agora, todo mês de ano, é o mesmo movimento nas redes sociais por conta de um reality show que começa aí. Sim. E eu vejo aquilo ali, eu fico indignado, porque é a pessoa que compartilha aquele tipo de conteúdo é a mesma pessoa que reclama da vida, que reclama disso e daquilo. Que não tem tempo. E não tem tempo e não move uma palha para fazer a sociedade melhor e muito menos a si mesmo, né? Então é algo muito delicado isso daí. Essa autorresponsabilidade mesmo, né? E o interessante é notar que somam-se nessa época 2 eventos, né? Que um é a Mega da Virada e o outro é o reality, né? E que são os 2 objetos máximos de consumo, né? Então, é um negócio um pouco preocupante. Assim. É bem isso que você falou, é preocupante. E essa questão que você comentou, né? De ajudar quem quer ser ajudado, eu sou prova disso, né? Porque eu assisti a tua palestra lá, acredito que nós conversamos ali em São Paulo, eu saí logo na sequência, até para vocês entenderem o contexto de como eu cheguei até o Arthur, gente. Eu fui em um evento em São Paulo e ele estava palestrando lá, tive a honra de escutá-lo. E pós-evento, pós a palestra dele, tinha um espaço para fotos, eu fui, acho que eu conversei com ele durante 15 segundos, ele me deu o caminho das pedras, eu falei, não, vou atrás, a Flávia é super receptiva e cá estamos exatamente 1 mês e 1 semana depois. Exato. Então, né, assim... Não é que um não a gente já tem, mas vamos fazer o sim valer a pena, né? Vamos mostrar antes de ser interesseiros que nós temos algo a agregar, que nós somos interessantes, né? E o propósito do meu podcast é que é exatamente esse. Eu sempre fui muito curioso, muito sedento pelo conhecimento, sabe, Arthur? E igual você comentou, nós não temos tempo a perder com quem não quer ser ajudado, né? Exato. E aí, infelizmente, em um mar de pessoas desinteressadas, os bons acabam sendo atropelados também. E na minha rotina de trabalho, no período da indústria ali, eu sempre tive vontade de ter acesso à carreira, ao conhecimento de grandes lideranças.
e por conta de tempo, de demanda, acabava que isso não era possível. E aí agora, com todo esse conhecimento que eu estou conseguindo absorver das pessoas convidadas aqui no podcast e mostrando que esse conteúdo está sendo disseminado para o bem das pessoas, assim, ó, uma taxa de aceitação do meu podcast aqui que eu não tenho nem palavras para dizer e agradecer aos convidados e a você também. Né? Mas nesses 15 segundos que você falou comigo, é interessante você pontuar isso, porque o que acontece? Em algum momento vão falar assim, pô, o Lucas teve sorte, porque tal pessoa aceitou e não sei o que lá e tal. Mas veja, você tinha um drive muito claro, né? Então, objetivo. Muito claro, olha, eu falo disso de tal maneira, assim, assim, assim. Então, quer dizer, mais uma vez, é uma questão de ter objetividade e você fala assim, tá, essa pessoa ela tá fazendo algo que é interessante e aí eu vou amar ajudar quem se ajuda, né? Digo, se você viesse com uma proposta assim, torta ou... Não, claro, aí é não. Então, nem o não é que ele é garantido. É que depende também o que é perguntado. Sim. Perguntas certas, né? Porque as pessoas, às vezes, elas acham o seguinte, não, a pessoa fala que o não é garantido, tal, que você tem que abordar. Mas depende o como aborda, né? Depende o como aborda. Senão a pessoa não entende a tua mensagem, nem o sim, nem o não, a pessoa fica em dúvida e acaba não... Não, e certamente eu não estaria aqui se... Eu digo, a provocação que você fez da forma como você fez, se ela fosse mal construída ou mal pensada, aí sim seria não. Né? Então, eu não ia embarcar numa furada, entendeu? Mas ter esse espírito e conseguir demonstrar isso, que você fala, olha, eu estou construindo isso daqui. Não tenha dúvida, porque eu estou nesse papel o tempo inteiro, entendeu? Na verdade, o mundo dos negócios é assim, o mundo das carreiras é assim. Eu tenho um sem fim de histórias que são muito parecidas com o que você contou, entendeu? Com pessoas que eu falei, puxa, olha, eu estou fazendo isso e eu acho que isso aqui pode ser interessante, e foram pessoas muito importantes na minha trajetória. Né? E que tempos depois, eu estou te contando isso por situações que eu já passei, que tempos depois... algumas pessoas falam assim, caramba, você teve a sorte, né? Eu falo, impossível. Quer dizer, eu tive aquela conversa. E para ter aquela conversa teve preparo. E para ter aquilo eu sabia, no final dos contos, eu não estava mirando, né? Então, quer dizer, não foi a esmo, né? Não foi... Sim. Eu costumo dizer que a comunicação assertiva, ela economiza muito tempo e ela... Demais. É 80-20, né? Então, você não precisa ficar se enrolando, tem que ser objetivo. Se você sabe onde você quer chegar, é aquilo de metas e objetivos de vida, né? Muitas vezes você não sabe o caminho, você sabe onde você quer chegar. E aí você vai adaptando uma coisa ou outra. Só que tem algumas oportunidades que nós temos na vida que não existe isso de ir por um caminho ou outro. É aquele e direto e objetivo. Você Exato. não digamos assim, se você desperdiçar aquela oportunidade... Não é que você vai ter uma próxima, mas alguém vai abraçar aquela oportunidade. O que você está falando vai muito em linha com uma coisa que eu, de fato, acredito de verdade, assim, que são duas coisas, né? Primeiro, também a indecisão, ela é absolutamente mortal, né? E principalmente, dependendo do estágio que você está da sua carreira, se você perder um tempo excessivo, então o que eu quero dizer, tem oportunidades... Talvez não seja a oportunidade ideal, mas é a que tem. E se ela vai te levar para um estágio adiante, ela vale a pena. E tem um outro ponto que sempre é muito importante que eu digo, que é o seguinte, o pessoal pergunta, por exemplo, nos eventos que eu participo, né, fora do Brasil, as pessoas sempre perguntam o seguinte, Arthur, vale a pena ir naquele evento? Eu sempre respondo, depende do que você for fazer nele. Tá entendendo? Se você for... não se preparar, não souber o que você está indo procurar, depois do evento você não fizer nada com o que você viu lá, o evento terá sido ruim. Né? Agora, se você vai e sabe o que está fazendo, o evento pode ser espetacular. Então, mais uma vez, aquele aspecto da maturidade. Né? Então, com as oportunidades, ficar esperando o cargo perfeito, a empresa linda, cheirosa, maravilhosa. Então, quer dizer, se a pessoa ela entender que se ela tiver algumas oportunidades que não são ideais, mais rapidamente ela está se aproximando da ideal, do que se ela ficar indefinidamente esperando aquele ponto absolutamente, né, perfeito. Por quê? Porque ela não terá passado por essas jornadas de aprendizado, né, de evolução. Ela não terá ido para o próximo nível. Né? Então,
Pior do que não ter oportunidade ideal é não aproveitar as que se mostram, surgem, né? né? As que aparecem ou que você constrói, né? Enfim, acho que esse é também um ponto importante, porque tem muitas pessoas que elas idealizam algumas empresas, alguns cargos, algumas... Enfim, se ficar esperando a oportunidade perfeita, uma coisa que está passando o tempo inteiro é tempo, né? Então... Se tem uma coisa que não nos espera, é o relógio, né? Exatamente. E essa questão que você comentou, né, de esperar esse cenário ideal aí, você paralisa, né? O empreendedorismo, você sabe que a nossa raiz, né, é teste. É teste, o que funciona, o que não funciona, erra rápido, corrige rápido. E para isso nós temos que estar sempre antenados, né, com essas oportunidades que pode não ser a ideal, mas vai te levar mais perto da ideal. E além disso, igual você comentou, aprendizado, né? Repertório, nós temos um percurso e essa geração que nós estamos vivendo agora, né? Você mais do que ninguém para falar sobre essa tecnologia, sobre essa conectividade. Do mesmo tempo que nós podemos acessar aqui uma notícia em 10 segundos, as pessoas estão acreditando que a carreira está sendo a esse ponto também, né? Nessa velocidade. E que não acompanha, né? Tem claro. um nível de maturação. Não, claro que não, porque o que acontece é o seguinte, tem vários fatores, né? Então o primeiro deles é que você tem determinados personagens, né? Que tem perfis, canais, enfim, e as pessoas não entendem que, na verdade, ali foi construído de fato um personagem. Então, é uma persona, né? Uma persona. E qual que é a história que ela vai contar? Ela vai contar, eu fiz isso, e eu era tal coisa, e eu me tornei Forbes, né, os 30 antes dos 30. A parte que eventualmente ela não conta, de repente ela teve um suporte da família incrível do ponto de vista financeiro, né? Então a pergunta que você tem que se fazer eu tenho as mesmas armas? Eu estou jogando o mesmo jogo? Não, então se acalma um pouco, né? Segundo, a pessoa naturalmente vai contar as histórias felizes, né? Então, vai contar as histórias felizes. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu mais tenho para agregar quando eu conto são os negócios horríveis que eu fiz, sabe? Que foram peças fundamentais na minha trajetória. E não tenho problema nenhum em falar sobre eles, sabe? Então, história rápida, mas, por exemplo, eu tive... Eu ia pedir para compartilhar uma aí, então. Não, que foi uma lição incrível que me ajudou no mundo da tecnologia, no mundo da inovação. Eu fui sócio de um restaurante e foi uma coisa absolutamente patética, porque o que acontece? O quanto eu conhecia de fato aquele business? Nada. Mas eu achava uma coisa romântica, glamorizada e tudo mais. Só que eu tinha que me dar conta que é o seguinte, eu gosto de ir em restaurante. Entendeu? É uma pequena diferença. Que é enorme, entendeu? Então, eu não tinha a menor capacidade de ser dono de um restaurante. E a segunda coisa, essa foi a lição principal. Por gostar muito, daí opinava em tudo e tudo mais. E o restaurante, ele ficou lindo, a decoração era linda, a playlist eu achava muito legal, o cardápio eu achava muito legal. Aí, por que deu tudo errado? Exatamente pelas últimas 3 frases que eu falei. Porque eu achava legal. Então, lá tocava a música que eu ouço. A decoração seguiu o padrão que eu gosto. E a comida era a que eu gostava. E aí aquele famoso aprendizado do vestiário do Garrincha, lá em 58, que pediram, dribla pra cá, ele falou, tá tudo certo, só tem que combinar também com o adversário, né? Ele também tem que cair no drible, né? E eu não combinei com o público, né? Então, o que eu percebi? De uma forma absolutamente arrogante, eu tinha criado um lugar para mim, né? Então, quer dizer, se só eu fosse lá toda noite, obviamente o lugar não se bancava, que é exatamente o que aconteceu. Então, foi ali que você começa a enxergar o seguinte, a sua representatividade enquanto público é zero. Então é por isso que é muito interessante, eu acho que essa é uma bela dica para os gestores, né? Quando as pessoas falam assim, não, mas eu não vejo as pessoas tendo interesse em tal tecnologia. Então a frase é exatamente essa, você não vê, o que não quer dizer que elas não estão usando. Tá entendendo? Então eu fiz eventos lá em 2018, que eu estava acompanhando os dados do que estava acontecendo com a garotada nos Estados Unidos. E lá em 2018, no comecinho, eu falei assim, pessoal, tá vindo um negócio aí chamado TikTok. Quantos de vocês usam? E eu fiz essa pergunta num auditório que tinham 3.500 pessoas. 4 levantaram a mão. Olha 4. Eu falei, e aí, o que vocês acham? Você acha que isso é o futuro da comunicação? Sim ou não? Então, eu falei, não, porque eu não uso.
Então, é uma resposta absolutamente egocêntrica. Né? Então, e quando as pessoas olham essas carreiras absolutamente meteóricas, elas têm que lembrar, primeiro, ela não sabe qual foi o acúmulo de repertório que aconteceu antes, que você tocou num ponto que é absolutamente central, o ponto é esse. Pode ser que a pessoa tenha estourado, sei lá, aos 25, mas talvez ela está naquilo desde os 13, desde os 14, não sei. E a segunda coisa é que, por vezes, se você olhar o ponto fora da curva do ponto fora da curva, isso vai criar uma pressão que é de tal maneira destruidora em você mesmo. E uma coisa que também precisa ser ponderada pelas pessoas é que a evolução do sucesso ele não é linear de forma alguma. Então, por vezes, as pessoas olham e falam o seguinte, olha só, é o que acontece com os canais de YouTube. Então, se você escutar a trajetória das pessoas, não é que ela acordou com 1 milhão de seguidores, entende? A pessoa ela tinha até o ano passado 300 mil, que é muito. Ela tinha um ano antes 100 mil, que é muito. Mas ela passou muito tempo com 15 pessoas, com 30 pessoas. Só que de 15 é uma batalha para chegar em 30. E aí a hora que você chega em 100 mil, de 100 mil para 300 é um tempo incrivelmente menor do que de 15 para 30. Sim. Então, o sucesso ele é exponencial. Só que ele só acontece pelo período silencioso, que é o orgânico e linear, tá entendendo? Então, isso é muito importante. As pessoas olham assim, pô, mas estourou do nada. Negativo, isso aí não existe. Tive sorte, demorei 10 anos para ter sorte do dia para noite. É bem por aí. E isso que você comentou dessa questão da parte de crescimento, né, e tudo mais, que a pessoa muitas vezes estourou aos 25, mas faz desde os 13, né? Uhum. E é assim, igual você comentou também, tá jogando o jogo com as mesmas armas dessa pessoa, cada um tem uma história, né? Exato. Então, você tem a tua história, eu tenho a minha história, eu tenho o meu propósito, né? Que é algo que vem se falando muito, que vem sendo muito romantizado também, Sim. né? Acredito que, mais uma vez, tem muita informação perdida aí, né? Então, a gente precisa filtrar muito o que a gente escuta, mas é parar desse comparativo mesmo, né? Porque você vai travar. Se eu for comparar a minha história com a tua, eu travo, entendeu? Não tem nexo nenhum, e até por uma questão que... A maior parte das questões, elas são bastante lógicas quando você desconstrói elas, né? E o argumento que eu vou usar é o mais lógico de todos. Até porque a sua vida é só sua. Então, colocar isso, sabe? É tirar a sua própria vida do curso dela, que é uma maluquice. Então, é aquela coisa assim, não, mas tal pessoa, então, mas você não é ela. É como se você falasse o seguinte, o teu caminho de nada serve e você nada sabe, e aquele é o correto, aquele é o certo. Né? O que é uma coisa completamente sem sentido. Então, quando eu falo, por exemplo, pô, mas será que a pessoa... E não é usar isso como desculpa, veja, não é como desculpa, mas é entender, será que eu quero aquilo? Será que eu posso? Então não é só a questão que eu falei assim, a família ajudou. Pô, então a gente vai usar agora como só pessoas que já têm muita grana é que vão conseguir fazer coisas interessantes. O ponto definitivamente não é esse, mas é a questão do tempo. Uma coisa completamente diferente é a pessoa ter que construir o seu capital para fazer determinadas coisas. Outra coisa é a pessoa administrar um capital e poder arriscar de forma livre, né? Sim. É um outro jogo. Eu passei por essa primeira hipótese e vou te falar que... É outro jogo, porque o comparativo que eu falo é o seguinte, uma coisa é a pessoa competindo como um atleta, então de alta performance, né? A pessoa tendo que acumular músculo, ter que acumular resistência. Outra coisa é um cara com doping, né? Então o cara foi lá, tomou uma injeção, pum, a conta bancária está grande. Aí é fácil a pessoa falar assim, não, o que você tem que fazer é tal coisa. Não, peraí, mas você tomou injeção, né? Então, eu não posso fazer isso. Flávio Augusto fala isso, né? Ou você tem caixa, ou você tem know-how. Se você não tiver um ou outro, você vai precisar ou de mais caixa, ou porque a conta não fecha, né? E além disso, é o ponto que eu estava te falando, que depois de algum tempo, algumas coisas ficam um pouco mais claras, do tipo, eu passei por isso de uma forma muito clara, assim, também do tipo, as coisas que eu sei que eu não quero, as coisas que eu não topo, as coisas que, então, sabe, eu já escutei de muitas pessoas, as pessoas elas chegam e falam o seguinte, caramba,
mas você aparece na mídia, né, nos canais de TV e não sei o que, tá todo dia na CNN, na Band, não sei o que, na Globo News e tal, e você não tem vontade de fazer tal coisa, e daí eu falo assim, não, solenemente, porque ao longo do tempo eu também descobri o seguinte, qual era a área do conhecimento que me interessava, qual era a forma que eu queria me posicionar, qual era a vida que eu queria ter em termos de equilíbrio, tá entendendo? Então tem determinadas coisas que hoje sim eu poderia fazer, mas não, eu não quero. E eu estou muito confortável e bem resolvido com isso. Então isso também eu acho que é uma coisa importante, porque daí senão se você olha a vida do youtuber A, do instagramer B e tudo mais, estabelece isso como modelo, primeiro que nem aquela pessoa vive aquilo, eu te garanto. É isso que eu estou falando, é uma construção de persona, entendeu? Então a pessoa de fato ela veste uma capa e ela fala, tá, agora eu... a pessoa que está falando ali não é a pessoa que, de repente... Por que de vez em quando as pessoas falam assim, pô, tal youtuber está com depressão? Sim, porque ele está há 10 anos debaixo da capa. Né? Ele coloca a capa do super-herói, está lá todo dia tentando convencer uma massa de pessoas de que ela vive aquela vida. Quando ela tira a capa, o negócio desaba, né? Declina, né? E assim, a longo prazo a gente sabe, igual você comentou, 10 anos, isso se a pessoa aguentar muito ainda, né? Porque não se sustenta. Exatamente. Então, e esse ponto em relação à carreira e desenvolvimento pessoal também acho que é muito importante, que é ter esse certo distanciamento do tipo, então, mas tal coisa não me interessa. Então eu conheço uma série enorme de personagens e isso está muito longe da acomodação, ou da renúncia, ou de não querer aquilo, mas eu conheci muita gente de perto que ela está tentando vender as escolhas que ela teve. Então ela fala o seguinte, olha... você tem que acordar tal horário e você tem que trabalhar X horas e você tem que fazer não sei o que e tem que fazer não sei o que e tal. Porque, por vezes, ela faz aquilo e eventualmente nem ela gosta daquilo. Só que se tiver um bando de gente falando, não, é isso que é legal tal, ela começa a acreditar na maluquice dela, entendeu? Porque não tem ninguém lá falando o seguinte, puta, quer saber? Eu não gosto disso, não tô afim. Então... é uma das coisas que eu tenho, sabe? Do ponto de vista, quando as pessoas chegam e falam assim, pô, Arthur, você viu que tem tal grupo do Instagram que começa a falar lá, sei lá que horário. Você já pensou em fazer isso? Não, porque eu trabalhei minha vida inteira para não acordar essa hora. Você tá louco? Você tá louco? Vou te contar bem rapidinho aqui pra gente encaminhar pra reta final. Mas quando eu saí da Renault, né, eu era uma pessoa totalmente indisciplinada e eu aprendi, porque uma das fases de preparação pro meu negócio aqui foi essa questão da disciplina, né? Sim. Porque é inegociável a disciplina no teu próprio negócio. E aí eu comecei a estudar sobre gestão do tempo e me apaixonei. E eu sou uma pessoa que eu amo acordar tarde, né? Igual você comentou. E eu me vi na obrigação de começar a acordar cedo para dar conta de fazer tudo aquilo que eu gostava. Mas o que aconteceu? Foi um prazo, um período que eu determinei, e tá vindo chuva aí, gente. Meu Deus, escutem aí. E tá vindo... eu teve esse prazo, né? Que foi a questão de acordar cedo, às 4h45 da manhã, mas eu tinha muito claro que aquilo ali era por um período de aprendizado, de maturação de todo o processo. A partir do momento que eu vi que eu não precisava mais passar por aquilo ali, eu deixei de lado na minha rotina, porque é algo que me fez bem no começo, mas igual você comentou, a longo prazo não se sustentou. Então eu gosto de acordar cedo, mas assim, entender que obviamente, vai ter determinadas fases da nossa vida que nós vamos precisar abrir mão de certas coisas para chegar não mais rápido, mas de forma mais assertiva naquele patamar que a gente havia comentado, né? Mas que isso, a longo prazo, é um tiro no próprio pé. Absolutamente. Eu passei por isso, então, olhando... E tem um período que isso é absolutamente necessário. Então, sim, eu tive um período de trabalhar de manhã, trabalhar à tarde, dar aula à noite e preparar aula de madrugada. O que você faz à meia-noite às 6? Preparava aula, literalmente. Então eu terminava de preparar a aula, revisar, estudar para a aula do dia seguinte, corrigir prova, corrigir trabalho, passado de 3 da manhã. E muito cedo estava no trabalho da manhã e, enfim, continua. E sábado dando aula até às 6h30 da tarde. Então, e orientando o TCC e tal. Então, colocando em contexto, eu trabalhava numa empresa, eu tinha uma empresa, era sócio de uma empresa, e dava aula em 3 universidades. Então, esse era o contexto, né?
E por um tempo, e detalhe, as faculdades elas eram em outra cidade. Então, para chegar deslocamento. lá... exatamente. Tem que colocar na conta aí, tinha uma hora para ir e uma para voltar no meio dessa brincadeira toda. E foi absolutamente fundamental. Por quê? Porque eu tinha determinadas metas e eu sabia que eu não tinha o capital, o repertório. Então, foi tão simples quanto, peraí, para ser tal personagem, que eu não sou. Tá, o que eu preciso? Eu preciso desses blocos. Um desses blocos é determinadas capacitações. Tá, quanto que elas custam? Tanto. Eu tenho esse dinheiro? Não. Então, passo número 1. Entupir a agenda de trabalho para conseguir o dinheiro, para conseguir conquistar esse bloco, porque esse bloco me ajuda a ser um pouco mais esse personagem que eu quero virar. Então, eu sempre enxerguei carreira e a formação do indivíduo muito parecido como um videogame. Então, o que eu sempre brinco é o seguinte, você não pode ir para a rede social, você admira tal pessoa. Tá, você admira tal pessoa. Então, digamos que ela seja o nível 10 desse jogo de videogame. Primeira coisa que eu sugiro, não tente parecer em rede social que você é o nível 10. Então, tem muita gente que vai para a rede social e daí começa a querer parecer o super inteligente, o super bem sucedido, da noite para o dia, e fica esquisito. Por quê? Porque Por quê? Porque a pessoa ainda não é aquilo. Não chegou lá ainda. Não chegou. Então, assim, olha com muita consciência pro espelho e fala o seguinte, neste jogo, em qual nível que eu tô? Eu tô no 2, não tem problema nenhum. Agora, qual que é a tua missão? É entender o que faz para chegar no 3. E não querer se demonstrar ser o 10, né? Não. Então, assim, quais são os blocos que estão faltando? Porque alguma coisa está faltando. Então, tentar, que é aquela coisa que o americano chama, né, do fake it till you make it, né? Ou seja, minta até que as pessoas acreditem, né? Não funciona. Porque então, tentar forçar a mão, sabe? Do tipo, não, porque eu estou fazendo isso e não sei o que... Não, calma, você ainda não é o nível 10. Então, pé no chão. Calma, e tá tudo certo. E quanto mais verdadeira for essa construção, pasmem, mais rápido você se torna o 10. Sem precisar mentir no meio do caminho. Conecta com pessoas, né, Arthur? Sim, porque elas vão bater e falar, olha a luta desse cara. Que bacana, ele deixou de ser o 2 e agora foi pro 3, pô, palma, sabe? Isso é louvável. Show. E pode ser que a pessoa chegue lá no nível, sei lá, 8, o que for, e ela fala o seguinte, quer saber... Agora eu quero ser nível 10 numa outra dimensão da minha vida, que não é necessariamente profissional. Né? Ela pode, sei lá, pode ser... Relacionamento, alguma coisa assim, qualquer né? coisa. Então, é uma das coisas que, por exemplo, na minha gestão do tempo, eu tenho um nível de disciplina que eu considero que é bem razoável, né? Mas tem dimensões, por exemplo, culturais, tem dimensões da minha vida pessoal e tudo mais... que eu não abro mão de jeito nenhum. Então, hoje, você pode falar assim, não, mas você podia turbinar o aspecto profissional. Muito obrigado. É isso aí que eu quero. São valores irrenunciáveis e inegociáveis, né? Eu quero trabalhar cada vez melhor. Eu quero trabalhar de formas cada vez mais inteligentes. Eu quero fazer mais... mas que não seja linear enfim, o esforço que eu fiz no passado. O que não quer dizer que eu quero trabalhar menos, eu só quero trabalhar de forma mais inteligente, de forma cada vez mais impactante. E assertiva, né? Pontual. Exatamente. Porque no final das contas, a gestão do tempo é isso. A gestão não é você estar ocupado. Não, e não Caramba! Que chuva, gente! Vocês não têm ideia o apocalipse que tá acontecendo à nossa aqui. volta aqui. Mas então... O pessoal vai acompanhar no vídeo. Não tenha dúvida. Mas depois até vale a pena fazer uma tomada da janela aqui. Mas a gestão do tempo não é sacrificar o sono, não é... Não, é simplesmente tirar os desperdícios, é acrescentar objetividade, acrescentar clareza. O que eu falo é para de cuidar da vida dos outros e vai cuidar da tua vida. Tipo o reality, o reality, né? Tipo o reality. Bom, gente, então vamos agora encaminhando para a reta final do nosso podcast aqui. Eu vou terminar com uma pergunta. Depois de entender todo esse repertório, vamos ver se nós escutaremos a resposta. Quantos anos tu tem, Arthur? Caramba, essa responde se quiser, tá? Não, respondo com todo o orgulho do mundo e se você me permitir, eu só vou rapidamente desenvolver sobre isso. Eu tenho 36 anos e o jeito como eu enxergo as coisas é muito curioso. Eu conversei com uma pessoa recentemente sobre isso. Quando você consegue construir uma trajetória ascendente nas coisas que você persegue, nas coisas que você busca, e mais uma vez, que transcendem
O aspecto profissional é uma das dimensões, então não dá para ficar glorificando quem sacrifica absolutamente tudo, porque eu acho que em algum momento, e já falamos sobre isso, é insustentável, né? E dentro dessa trajetória é muito curioso, porque tem pessoas que passam pela crise dos 30, tem gente que passa pelas crises dos 40, enfim, não importa. E eu já fiz esse exercício várias vezes, que é a pergunta, eu tenho hoje mais ansiedade em na situação que eu estou construindo para estar aos 40 do que se eu pudesse voltar aos 30. Então é muito curioso, porque por vezes as pessoas perguntam, se eu pudesse ter 25 anos de novo. Eu solenemente e com toda tranquilidade, então assim, caiu aqui a lâmpada do Aladim, entendeu? Aí eu raspo ali, aparece o gênio, ele fala o seguinte, amigão, você tem duas opções, você pode ter 40 anos, o personagem que... Ou você pode voltar a ter 25. Eu falo, muito obrigado. Mas assim, peraí, voltar a ter a vida que eu tinha aos 25, ter a cabeça do tamanho do Mervilha, não, desculpa, não é isso que eu quero. Não tem como. Então, isso é muito legal, porque me parece que é um sinal de que assim, você está indo adiante. E adiante é mais legal ainda do que hoje. Então, a minha busca... O novo, né? Aquela vibração, aquela pulsação. Mais possibilidades, as coisas estão ficando mais legais, você conhece. E não vamos longe, é parte disso. Você pega, por exemplo, estamos aqui, baita conversa legal, saber, né, antes da nossa gravação aqui, você estava me contando do que você está fazendo, do que você está... Quer dizer, mais um aprendizado. Então, é esse tipo de coisa que, ao final da semana, eu chego e falo o seguinte... como é que estava a minha cabeça semana passada? Ela estava com tal tamanho, né? Ela tinha tais conceitos. O que aconteceu essa semana? Caramba, teve aquela conversa, teve aquilo. Quer dizer, tá um pouquinho maior. Tá um pouquinho maior. Expande, né? Com certeza. E aí volta naquilo que a gente comentou, né? Sobre a questão do repertório. Sim, e com toda a certeza do mundo você escutou pessoas mais experientes, que é o que eu tenho buscado fazer aqui. E é o que eu falo para todo mundo. Parece que quanto mais eu aprendo, menos eu sei. Isso é delicioso. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Cara, me dá um tesão assim de acordar e falar, nossa, hoje eu vou aprender alguma coisa nova, eu tenho certeza. É porque a questão é o seguinte, isso aí está muito ligado, dá para explicar isso geometricamente, né? Então o que eu quero dizer, se você pegar um círculo, né? O tamanho, dependendo do tamanho desse círculo, é muito curioso que as pessoas que têm mais certeza sobre as coisas, isso é inversamente proporcional ao perímetro desse círculo, né? Então, quer dizer, qual que é o tamanho da cabeça dela? É pequenininho. Então, qual que é o tamanho das dúvidas? É o perímetro desse círculo, né? Então, você pega um círculo pequenininho, bem pequenininho, a pessoa ela sabe, né? Ela tem poucas inquietações. Qual que é o perímetro desse círculo? Que é o tamanho das dúvidas dela? Muito pequenininho. Então, ela tem muita certeza, ela opina sobre tudo, ela sabe tudo. Dono da verdade. Tudo. Aí, dali a pouco, você aumenta um pouco essa roda, entendeu? Aí, só que o que acontece? O perímetro, ele não aumenta de forma linear, né? Ele aumenta de forma exponencial, né? Então, isso vai crescendo. E, dali a pouco, você descobre... Por isso que eu falei que, por exemplo, o meu tema, né? Que é a tecnologia e o impacto dela na vida das pessoas, a inovação, transformação digital, enfim... isso aí são temas para uma vida. Então, e daí tem pessoas que perguntam assim... mas, por exemplo, palestra, livro, né? Os livros que eu fui ou co-participante ou os livros que eu escrevi, né? Mas e aí, até quando... Bom, aí para se manter relevante, a oxigenação é sua. Mas os temas são eternos. Então, por exemplo, até quando o tema da tecnologia é relevante? Até a eternidade, entendeu? Agora eu vou te contar uma coisa aqui que talvez você não tenha noção da dimensão que a tua palavra chega. Final de ano eu fui passar com a minha família o ano novo no interior de Santa Catarina. É uma vila que gira em torno de uma fábrica de papel e celulose. Qual cidade? Campina da Alegria, perto de Irani. Tá. Conhece lá? Eu sou catarinense. Então, é o do oeste de Santa Catarina, Sim. né? E aí a minha prima, ela mora numa cidade chamada Pinhalzinho, e ela trabalha na indústria alimentícia lá. E ela levou um livro pra casa da mãe dela, a mãe dela é minha madrinha. E aí eu cheguei lá e a gente tava jogando uma carta ali com meu padrinho e tudo mais, eu vi aquele livro na mesa. E aí eu vi o teu livro, Caramba, e vi o teu nome. Que legal. Daí eu falei, Cris, você gosta do Arthur e tal? E eu já tava em contato com a Flávia, né? Daí ela me disse, nossa, eu admiro muito o trabalho dele, acompanho muito ele.
E aí eu falei, nossa, ele vai ser um dos próximos convidados do meu podcast. Então, Cris, tá aí o convidado que eu te prometi. Não, e temos que providenciar um autógrafo, uma dedicatória. Exatamente. Olha aí, ó. Tá prometido Tá já. prometido, show de bola. Arthur, se quiser deixar uma sugestão, uma mensagem final aqui pro nosso podcast, fica à vontade. Não, obrigado pelo convite aí. O trabalho que você está fazendo é fantástico. O que você está construindo é uma coisa fantástica. Então, parabenizar e honrado aí por participar de uma das 10 primeiras edições. É, né? Isso aí. E a gente volta a conversar no futuro. Então, a mensagem que fica, eu acho que é essa, sabe? Tem muita coisa acontecendo. E você tocou num ponto que é fundamental, que eu também tenho esse hábito, sabe? É acordar e partir do pressuposto que as coisas mudaram. Então, o nosso maior desafio é estar em alguma medida em contato, porque o que acontece? O mundo está indo adiante. A gente falou aqui no podcast de coisas que estão acontecendo em outros lugares e que não estão acontecendo no Brasil. Então, esse perfil de dúvida do tipo, as coisas estão acontecendo. E se a gente não está sentindo isso, é porque você ficou parado. Então, um pouco da metáfora que eu uso é que é o seguinte, a evolução de tudo, da tecnologia, da vida, dos negócios, é um trem, sabe? Então, só que ele sai de forma muito silenciosa. E se você ficar parado na estação, dali a pouco você está... Então, é mais ou menos o seguinte, você está ali na estação, você olha para a pessoa do lado, você viu o que aconteceu lá no reality e tal. Aí, dali a pouco, os dois vão olhar e falar, onde é que está aquele trem? Passou. Pô, foi. Tá muito longe, entendeu? Então, para se manter no trem, para se manter atualizado, porque é notável, tem pessoas que elas têm 100 anos e elas são absolutamente contemporâneas. Contemporâneas no sentido de estar em contato com o mundo de hoje. E tem pessoas que vão ficando pelo caminho. Tem conversas que parecem conversas de outra época, sabe? Você está falando com a pessoa e fala assim, a cabeça dela parou mais ou menos em 84, em 72. E aí Seleção natural. E as oportunidades vão ficando decrescentes, sabe? Então, o nosso maior desafio é ser contemporâneo, e para ser contemporâneo tem que ter essa inquietação diária. Assim. Então, acho que essa é a minha última mensagem. Mas obrigado pelo convite. Show, Arthur. Muito obrigado pela presença aqui. Com certeza manteremos contato e para você voltar várias outras vezes. E em breve teremos novidades aí na Motor e Mentor, gente. Mais uma vez, eu tenho todo o episódio, eu lembro somente no final de pedir pro pessoal curtir e compartilhar, porque estamos no orgânico ainda, né? Então, gente, compartilhem, comentem com seus amigos do teu trabalho aí. Vocês sabem o que tem que fazer, nos ajude a nossa mensagem chegar mais longe. Então terminamos por aqui o 9º episódio da Motor e Mentor e nos vemos em breve. Bora acelerar. Valeu, Arthur. Grande abraço. Valeu. Valeu.